Olá a todos e sejam bem-vindos ao primeiro Triangulando aqui no YouTube. Se nos acompanha nas nossas redes sociais e se não acompanha, eu acho que faz muito mal, devia acompanhar. Já sabe que fizemos o primeiro direto na passada segunda-feira, onde soubemos a opinião do nosso comentador acerca dos concorrentes, as suas primeiras impressões e aquilo que foi acontecendo ao longo da gala de estreia. Hoje vamos falar sim sobre algumas movimentações que já começam a acontecer no jogo, algumas picardias, se lhe quiser chamar, discussões também, e para perceber melhor aquilo que eu falo, ora, veja primeiro estas imagens. Ora, e imagens vistas, vamos então dar as boas-vindas ao nosso comentador. Alô, Joel, como tu estás? Olá, ótimo, maravilhoso, como sempre. Ora, desde segunda-feira que não dás à língua, já passou quase uma semana de programa, muita coisa para dizer, certo? Muita coisa para comentar, como é óbvio. Muito bem, o Sr. Rei da Bobagem não pode deixar nada por dizer, portanto vamos sem demoras ao primeiro tema. E logo após a gala de estreia, os concorrentes fazem a habitual cadeira quente, neste caso para se darem a conhecer uns aos outros, e esta primeira cadeira quente teve alguns pequenos atritos, eu não diria, mas muita ironia à mistura. Mesmo antes disso, a Lara não gostou de uma piada do Moisés, ainda durante o decorrer da gala. A Lara estava a falar de alguns dos seus vídeos do TikTok, onde diz que sai do armário, e o Moisés pergunta-lhe: sais do armário ou entras no armário? No sentido literal da coisa. A Lara pensava que era uma piada assim homofóbica, não levou lá muito bem aquilo que o Moisés disse, mas depois ficou tudo esclarecido. Já na cadeira quente, a Lívia e a Mariana trocaram ali algumas impressões onde torcem o nariz uma à outra. A Mariana diz que ainda não tinha visto os dentes da Lívia, portanto não saberia se ela tinha dentes ou não. A Lívia pergunta-lhe: és dentista, amor? E instala-se ali um clima um bocadinho tenso, e depois começa logo aí a desconfiança entre a Jandira e o Ângelo. Destas coisas todas que eu disse, alguma te apraz começar, Joel? Olha, posso começar, que eu adorei a resposta da Lívia à piada feita pela Mariana. A Mariana claramente, e é venenosa, nós todos já sabemos que é venenosa, mas por acaso, para mim pareceu-me mesmo ela ter dito: nunca te vi os dentes, num sentido que nunca te via rir ou nunca te via falar. Não foi numa de picar a Lívia. A Lívia, como é daquelas pessoas, e acho que já nos começa a habituar a este, ou seja, digamos, já nos habituou a este registro, que é muito calada, mas se alguém lhe pica, ela responde. Ela não percebeu o sentido da observação da Mariana e partiu logo com essa piada. Foi desnecessário? Foi, a parte da Lívia foi desnecessária. Podia ter respondido outra coisa qualquer, não ter ido logo para a agressividade, porque a mulher não foi agressiva com a Lívia, mas a Lívia decidiu então partir para a ignorância e responder uma coisa tão estúpida à Mariana. Enfim. Já no momento que eles depois fazem a divisão dos quartos, que já vamos falar um bocadinho mais à frente, o Ângelo acusa a Jandira de estar a ser feminista e aquilo gera-se ali um clima um bocadinho tenso. Agora o que eu te pergunto é, tanto isto como aquela interpretação feita pela Lara, que vai logo um bocadinho mais agressivo para piadas homofóbicas e do género, o quão necessário ou desnecessário isto é logo para a primeira noite de programa? Achas que é preciso começar a jogar desde logo, apesar disto ser o triângulo e eles terem visto que as coisas não são iguais ao habitual? É assim, e é uma coisa que tenho pensado ao longo desta semana e tenho preparado para dizer isto no nosso programa, e é uma coisa que nós temos de ter noção. Já não é o primeiro reality show, não há de ser o último, ou seja, já são muitos reality shows. Nós já não temos aquela inocência que nós tínhamos, talvez num Secret Story dos primeiros, portanto, onde os concorrentes iam lá, mas sim, eram mesmo na sua inocência. A partir do Big Brother e da Quinta, os concorrentes já estão fartos de ver isto, e os concorrentes já vão com um jogo estudado lá para dentro. E eles sabem perfeitamente que o que dá canal ou é casal, ou é estas brigas, estas guerras. E como sabem que o Triângulo é um programa que não sabe o que é que podem contar, não sabem se um dia é isto, um dia é aquilo, claramente vão começar logo na gala
com guerras. E a prova disso foi esta semana. Passou uma semana e foi a semana cheia de guerras e cheia de picardias. Porque eles já vão com o jogo de fora de outros reality shows e sabem que isto rende cá fora. E isto é que dá som. Portanto, não me admiro nada que isto tenha começado logo na gala. Mas é necessário fazer logo isto no primeiro dia, na primeira noite? Claro que não. Eu acho que na primeira noite é aquela noite que devia ser a mais passiva de todas. Porque é aquela noite quando nós começam a conhecer uns aos outros, começam a falar da sua vida, começam a falar das coisas. Portanto, é desnecessário estas guerras logo na gala. E para o público que começa, naquele momento, a conhecer os concorrentes, o facto de irem com muita sede ao pote, na tua opinião, pode prejudicar a imagem que nós, público, ficamos deles? Claro que sim, prejudica logo. Porque assim, começando a gala, logo na noite da gala, com estas picardias, acontece que o público já começa a pensar que é mais do mesmo. O público já começa um bocadinho de pé atrás. E depois aqueles que pensam que é por dar canal que vão longe, é aqueles que ficam já destacados na negativa do público. O público já vê logo, pá, este veio para aqui para arranjar confusão. Porque é que a Mariana ficou mal vista assim que entrou na casa? Porque a Mariana entrou a matar. Se a Mariana já começou a ficar mal vista. Portanto, eu acho que eles pensam que é um resultado, mas cá fora o resultado é completamente diferente. Ora, e vamos lá ver se depois isso poderá ser prejudicial ou não no jogo que eles têm no Triângulo, sendo que, como a Cristina está farta de dizer, tudo muda a qualquer momento, portanto, estratégias não é o melhor para este programa. Vamos agora falar da dinâmica que está montada na casa para esta primeira semana. Esta é a semana do campo e os concorrentes foram divididos pelos quartos. Uns são senhores e outros são camponeses. Ora, no quarto veludo ficou o Ângelo, o Moisés, a Isa, o Domingos, a Mariana, o Afonso, a Lara, o Nuno, o André e o Ricardo. Eles são os senhores. Já no quarto de madeira ficaram os camponeses, ou seja, a Lívia, a Jandira, a Ana, a Alice, o Gonçalo, a Sara, a Bárbara, a Tamara, a Carolina e o Tiago Feliciano. Ora, estas divisões foram feitas assim meio que à sorte, não se percebeu muito bem porque é que eles optaram por um lado do sofá ou pelo outro, mas aquilo que te pergunto é, concordas com esta divisão de grupos? Mudavas alguma coisa? Diz-me de tua justiça. Eu concordo, se calhar não mudava aos grupos, mudava assim ali uma pessoa ou outra, se calhar punha-me ali uma Mariana, para saber como é que ela ia se conseguir adaptar. Mas tirando isso, não, acho que os grupos foram escolhidos a dedo, portanto acho que não mudava nada. E também é bom, desculpa dar tempo completo, mas também foi bom porque assim deu para ver, já para conhecer alguns traços de personalidade dos concorrentes. Pelo que percebemos, estas dinâmicas e semanas temáticas vão acontecer ao longo do programa, não sabemos qual será a próxima. Eu quero te perguntar neste momento o que é que tu achas sobre isto, porque uma vez que foi prometido um reality show diferente, no caso, sim, temos estas semanas temáticas, isto é bom para o programa? Gostas? Ficaste surpreendido? O que é que tu achaste? É assim, fiquei surpreendido. Sim, gosto. Pá, posso ter gostado esta semana, mas se calhar para a semana já vão pôr o pé na poça. É assim, estas dinâmicas claramente que é bom, porque estas dinâmicas mexem sempre o jogo. E o jogo não é como o Big Brother foi. Portanto, o pessoal foi passar férias e havia uma discussão aqui ou ali. Portanto, estas dinâmicas estão mudadas semanalmente. É muito bom para os concorrentes mexerem, para conseguirmos conhecer mais os concorrentes e para termos mais sumo para ver. Portanto, acho que sim, acho que é bom. Agora vamos ver e vamos ter a noção que temáticas é que vão usar durante a semana. Ficaremos atentos. Atentos no caso. Mas uma vez que há dinâmicas, há divisões, os camponeses têm os seus direitos, mas também têm os seus deveres. E passo a citá-los. Acordar mais cedo, cozinhar todas as refeições, servir os senhores, limpar a casa e o WC dos senhores, cortar lenha, só podem utilizar a cozinha e a casa de banho do exterior. Há água sim, mas têm de pedalar para a obter, têm de lavar a roupa no tanque, não podem sentar-se nos sofás confortáveis, não podem comer ao mesmo tempo que os senhores e pelo menos 3 camponeses têm de estar acordados até todos os senhores se irem deitar no quarto. Joel, se tu fosses um camponês,
qual destes deveres te iria irritar mais de cumprir? Todos. Portanto, tu só servirias para ser senhor. Epá, eu acho que ali a parte do desconforto faltar, para mim, é crucial. Eu acho que o conforto, para mim, é muito importante e eu procuro isso no meu dia-a-dia, ter o meu conforto, ter a minha cama, ter a minha cadeira da secretária, portanto, eu gosto muito do meu conforto. E chegar a um ponto em que nem um sofá eu posso usar, pá, eu acho que era uma das coisas que me iria trazer, ia fazer mais conforto. Ou isso, ou lavar a roupa no tanque. Acho que iria para custar horrores. Mas se estivesses lá dentro, certamente irias usar uma das frases que eles usam muito mais vezes, que foste para um desafio. Isso também não seria interessante, sentires esse desconforto para ver até onde é que vão os teus limites e te desafiares a ti próprio? É assim, claro que sim. Porque o objetivo dali é desafiarem as suas capacidades. Se estivesse lá dentro, eu queria fazer tudo. Não acho que não havia nada que eu punha de lado. Eu acho que tinha experimentado tudo, também para perceber até que ponto eu consigo ir, e para mim é bom porque é um ensinamento que levo cá para fora. É um bom desafio. Ora, veremos que desafios surgem aos concorrentes na próxima semana. Quem serão os concorrentes da próxima semana também é algo que estaremos aqui para observar. Neste momento vamos entrar no campo das picardias ou discussões, aqui com várias aspas. E vamos então à primeira, não é? A discussão da Jandira e do Ângelo. Tudo começa com os supostos modos do Sr. Ângelo falar para a camponesa Jandira, que não gosta e acusa-o de humilhação. Joel, vamos aqui por partes. Chamar alguém para pedir um copo de água, sendo que é uma das dinâmicas da semana, é humilhar alguém? Podemos verificar que a Jadi já nos habituou a estas picardias pequenas. Portanto, estas pequenas discussões, picardias por tudo e por nada. A dinâmica e esta questão do Ângelo, e acho que nós todos temos que ter noção de quem é o Ângelo. O Ângelo é um brincalhão. Portanto, ele aproveita todas as situações para brincar. Claramente, e verificou-se, e quem está atento viu as imagens e viu, que o Ângelo estava na paródia. Por isso é que pediu para a Jandibes a buscar um copo de água, mesmo estando ao lado dele. Eu acho que não foi num tom de dar ordem, foi até um pedido. A Jandi é que levou aquilo como humilhação, e acho, na minha opinião, e pegando nas palavras do próprio Ângelo, acho que humilhação é uma palavra forte. Portanto, a rapariga devia ir ao dicionário pesquisar o que é humilhação, porque não é humilhar alguém pedir um copo de água, porque ela está ali para obedecer às ordens dele. Portanto, se eu fosse senhor ou camponês, mas se eu fosse camponês e tivesse, por exemplo, um cigarro ao lado dele, ele pedisse para dar o cigarro, ele só tinha de ir lá ao cigarro a ele. Porque... Mas desculpa interromper, tu usaste agora uma palavra que é estar ali para obedecer às ordens dele. Eu pergunto-te, não é obedecer aos pedidos e não às ordens, porque apesar disto ser uma dinâmica, e não estou a dizer, atenção, que o Ângelo fez isto ao pedir o copo de água à Jandira, mas é tudo a ver com o tom que se fala, não é? No caso é, se calhar, obedecer aos pedidos e não às ordens, porque apesar de ser a dinâmica, eles não estão ali para mandar em ninguém. Quem manda neles todos é o mestre. É assim, o Ângelo não ordenou, o Ângelo pediu. Eu não estou a dizer que foi o caso do Ângelo. Eu estou a perceber, só estou a responder. O Ângelo pediu, e tanto que pediu e viu-se que ele sorriu quando pediu, portanto, ele não deu uma ordem. E mesmo que fosse uma ordem, também depende do tom que tu usas para dar a ordem a essa pessoa. Uma coisa é dás uma ordem com um tom agressivo, num tom de estás ali para humilhar. Outra coisa é dás uma ordem, mas não é um tom agressivo. Portanto, olha, passa-me a garrafa de água. É uma ordem, mas não é um tom agressivo. Está a perceber? Agora é assim, acho que a Jadi humilhou mais o próprio Ângelo com a frase que ela disse a ele, que quando eu fosse senhora irias massajar umas pés de joelho. Acho que isso é mais estúpido e mais humilhante da parte da Jadi do que o Ângelo que pediu simplesmente um copo de água.
Então, olha, no meio de tudo isto, há razão da parte de alguém? Ou os lados têm razão? Assim, eu sendo muito sincero, a discussão não teve lógica nenhuma. Em certa parte, eu percebo um bocado a parte da Jandi, porque isto de desordens dos camponeses faz lembrar a mãe, e a mãe é um fator muito especial. Ok, até posso compreender essa parte da Jandi. A Jandi usou isso para aparecer no jogo? Sim, usou. Na minha opinião, quem tem razão foi o Ângelo, porque o Ângelo, para além de conseguir-se explicar aquilo tudo, soube falar como homenzinho, enquanto a Jandi estava ali para ofender e sim humilhar o Ângelo sem necessidade nenhuma, porque aquilo para já era uma conversa e de uma pergunta como esta fez. Olha, no final disto tudo, a Jandira acabou a chorar na sala do mestre, depois de todo este momento de tensão, e tu falaste ali do facto da Semana do Campo e de relembrar a mãe. Neste momento, peço-te assim uma rápida análise ao jogo da Jandira e depois ao jogo do Ângelo. O jogo da Jandira é aparecer. Portanto, ela quer aparecer e quer aparecer pelo motivo que lá está, que são conhecidos nos reality shows os vilões. E toda a gente sabe que os vilões vão longe. E a Jandi é isto. Só que a Jandi, quando vê que não está a ter razão e não está a ter pessoas ao lado dela para lhe ajudar, ela faz o ar de vítima, começa a chorar, faz todos irem lá ter pena. Portanto, isto é o jogo da Jandi. O jogo da Jandi é jogo sujo, é o jogo da picardia. O jogo do Ângelo é um jogo que é levado na brincadeira, levado no modo divertido, conversa quando é para conversar, tem uma discussão, não se exalta, não falta ao respeito, é um jogo calmo e bonito. Até agora tem sido calmo e bonito. Muito bem, e já que falamos em jogo, em jogadores, em vilões, em pessoas mais divertidas, a pergunta que eu te faço é simples. No meio destes 20 que lá estão dentro, quem é a planta? Sem dúvida alguma, temos a Lívia, temos a Carolina. Não vais assim com tanta sede ao pote, deixa-me apontar. Então, ora, Lívia, a Carolina. Isso, e ainda há minhas cábulas, porque eu não sei o nome deles todos de cor. Portanto, isto tem de ser calmo e respirar fundo. Enquanto o Joel vai às cábulas dele, eu aproveito para vos relembrar aí para casa o nome dos 20 concorrentes que estão neste momento dentro da casa. São eles o Afonso, o Ângelo, a Alice, o André, a Carolina, o Domingos, o Gonçalo, a Isa, a Jandira, a Lara, a Lívia, a Mariana, o Moisés, o Nuno, o Ricardo, a Rosa, a Sara, o Tiago e a Tamara. No caso são 19 porque já aconteceu uma expulsão, já lá iremos. Joel, não sei se há mais gente a acrescentar a esta lista de quem é que é a planta. O Gonçalo Chaves. O Gonçalo, o Harry Potter. Temos uma Tamara que raramente a vejo, que é das tacas. A Tamara. Que é as tacas é homenagem à Tininha. Temos uma Sara que é ali a fada da casa, que quando há uma discussão ela vai lá, calma, vamos ter que muita calma. É a fadinha. Portanto, isto não é o triângulo, mas virou o horto do Campo Grande com tantas plantas. Não, isto é a homenagem à entrada da Alice. A Alice, como só come bio e tudo, só temos plantinhas para fazer companhia. É só plantas. Acho que é mais vale perguntar as pessoas que mexem na casa do que as plantas, porque as plantas eu digo aqui números. Deste-me 5 nomes, queres ficar por aqui? Sinceramente, podemos acrescentar ali o que chorou pela sua amada, o Talhar. O Ricardo. Portanto, 6 concorrentes que eu vou ter em consideração nas próximas semanas para te ir perguntando coisas sobre eles, se eles já têm aparecido mais, para ver se o adubo está a resultar ou se entretanto a Alice já os comeu como vai comer as alfaces. Está bem? Senhora. Muito bem, então agora vamos ao próximo tema, porque isto na realidade é o triângulo. E se ainda não percebemos muito bem como é que o jogo funciona e muitos dizem que isto não passa de um Big Brother com outro nome, eis que parece que as coisas estão a mudar assim um bocadinho de paradigma, porque o mestre, durante a tarde de terça-feira,
foi perguntando aos concorrentes quem é que seria aqueles que se fazem notar menos no jogo e que são mais imprescindíveis, digamos assim. Eles disseram e chegou-se a uma ponderação, e por não se fazerem notar no jogo, a Bárbara e a Carolina estiveram em perigo de expulsão e na mão dos portugueses. E ora, Joel, antes de irmos ao resultado, que todos nós já sabemos, isto está mal escrito, não sei quem é que escreveu esta porcentagem aqui, mas só um comentário assim à parte. Antes de irmos ao momento da expulsão em si, quero-te perguntar se concordaste com portanto, estas duas escolhas para ficar em perigo. É assim, concordei plenamente e acho que era bom que todas as semanas o mestre disse isso, que assim ia eliminando planta a planta e ficávamos só com os vilões lá dentro, aquilo dava-me olho a torta e direito. Portanto, acho que sim, acho que foram 2 nomes para já que eram mais planta, mas concordo e discordo com essa atitude, porque passaram 48 horas. Portanto, tu achas que isto deveria ter sido feito, por exemplo, numa quinta-feira, para dar mais tempo aos concorrentes de se conhecerem? Uma quinta-feira, por exemplo. Mas, também agora faço aqui de advogado do diabo, sendo que as primeiras horas são cruciais para as afinidades, digamos assim, e para as primeiras impressões e os primeiros contactos, não achas que também faz assim algum sentido ser logo? Não. Mesmo com as afinidades, ou não faz sentido ser logo na terça-feira. Não faz sentido esta primeira semana. Ok? Para a semana já faria. Para a semana fazia todo sentido. Logo na terça-feira alguém ser expulso fazia todo o sentido. Agora, primeira semana, acho que está muito mal feito ter feito uma expulsão na terça-feira. Ora, mas como nós não mandamos nada, quem manda é a Tininha, a expulsão foi feita e no caso a expulsa foi a Bárbara com 80% da votação. Ora, vou-te pedir uma simples reação à saída desta concorrente. Olha, eu acho que a Bárbara, e as pessoas vão se arrepender, porque acho que a Bárbara era uma das pessoas mais transparentes que podíamos ter dentro da casa. Adorei a atitude dela quando ela foi expulsa, ainda deu ali um baile à Tininha, a Tininha não ser mais chica esperta, e depois também não se despediu dos concorrentes que ficaram contra ela. Amei a atitude dela, defendeu a sua atitude depois cá fora com a Mafalda, disse mesmo que está ali para que não fez amizades, porque foram 2 dias, nem conhecia um terço, portanto adorei a atitude dela. Não gostei que ela saísse, porque eu acho que ela ia dar muito à casa, coisa que a Carolina não vai dar. Portanto, no caso desta expulsão, tu terias escolhido a Carolina para sair? Com 100% de votos. Essa atitude que a Bárbara teve ao não se despedir de alguns colegas e depois marcar a posição cá fora, seria uma atitude que tu, enquanto concorrente, terias? Se eu fosse expulso na mesma altura que ela, sim. Na mesma altura e nas mesmas circunstâncias? Sim. Aliás, se fosse eu, nem tinha despedido ninguém. Eu teria-me só levantado um queijo e até logo. Dizia adeus a todos porque sou bem educado, claro. Dizia adeus e boa noite, mas ia embora. Olha, ela lá foi à vidinha dela, já está cá fora, é a primeira. Foi conduzir o caminhão. Pronto, exatamente. Ela é a primeira expulsa oficial deste triângulo, porque os outros 10 estão ali meio que em banho-maria, 5 deles entram no próximo domingo, os outros 5 ninguém sabe o que é que vai ser feito deles. Iremos ter tempo para descobrir e comentar isso tudo já na próxima segunda-feira, com um direto, uma tertúlia bem especial, mais novidades no nosso Facebook, estará lá toda a informação para vocês. Agora vamos a outro momento de, eu não vou chamar isto de discussão, mas de partilha de opiniões. Foi um momento entre o Ângelo, o Moisés e o Afonso. Tudo isto porque o Moisés e o Afonso consideram que o Dala, o Ângelo, não é, incomoda os colegas ao não os deixar descansar devido ao seu tom de voz e picardia, e partilham a sua opinião com o Ângelo. Joel, aquilo que eu te pergunto é, o Ângelo justifica isto como sendo um jogo, como sendo temos que aguentar, não usa propriamente a palavra estratégia, mas deixa isso implícito. Virou moda usar a desculpa da estratégia de jogo
para tudo aquilo que é feito, para tudo aquilo que nós somos nós, no caso dos concorrentes, quando são confrontados, isto é estratégia, tens de te aguentar, isto é jogo, vale para tudo ou nem por isso? Claro que sim, mas claramente que vale. Ou seja, neste momento, tudo o que se faz dentro daquela casa não é porque tu queres. Tudo o que tu fazes naquela casa é uma estratégia para ir mais longe ao jogo. Portanto, é novidade, sempre foi algo usado em todos os realities e neste não. Mas mesmo isso sendo verdade, não achas que por vezes isso se torna uma desculpa fácil para dar? Claro, porque assim consegues fugir e não dar a tua real opinião sobre o assunto. Isto com os concorrentes. Mas se esta resposta fosse dada, por exemplo, à Cristina, aí continuavas com a mesma opção? Ou uma vez que, normalmente nas conversas com a Cristina, que acontecem no concessionário, neste caso na sala do mestre, é o momento onde está a Cristina, o concorrente e o público, não achas que há alturas em que se pode ser transparente com o público e mostrar, ok, os meus pensamentos são estes, a linha que eu quero seguir é esta, e deixar só estratégia de jogo no ar é muito vago e não nos permite a nós perceber e se calhar defender e apoiar aquele concorrente. No caso, falo em específico do Ângelo. É assim, mas tens de perceber que são contextos diferentes. Quando eles estão com a Cristina no concessionário, a Cristina esmiuça tudo para saber de tudo. Portanto, eles ali não podem sair-se com uma que é estratégica de jogo, não pode ser com isso. Porque a Tininha faz as perguntas certas, portanto, eles têm de responder ponto. Claramente que eles tinham de ser mais de ser claros e passar isto para o público. Mas nós também sabemos que os concorrentes que são mais claros e que passam aquilo que pensam ao público são aqueles que vão de vela mais cedo. Portanto, ficamos ali no meio-meio. É meio-meio. Meio-meio. Há lados com razão nesta discussão? Sim, claramente que é assim. Eu compreendo o lado do Moisés e do Afonso, porque claramente eles querem descansar e a noite serve mesmo para isso e eles não têm descansado quase nada. Mas também percebo um bocadinho o lado do Ângelo, porque assim, o Ângelo tem uma voz muito grave. E quem tem uma voz muito grave, mesmo que fale baixinho ou tente brincar, a voz tem sempre tendência a subir de tom. Portanto, claramente que às vezes, eu creio que ele às vezes brinca ou fala e às vezes não se apercebe que está a falar mais alto. Quem tem voz grossa sofre desse problema. Portanto, eu também já, quando vou dormir a casa de uma amiga e quando tento falar mais baixo, às vezes estou na conversa e eu tenho a tendência de aumentar a voz, mas eu não percebo. Acho que ambos têm razão. Na sua medida, cada um tem a sua razão. E acho que conseguiram passar isso nessa conversa que tiveram todos, portanto. E ficou tudo esclarecido, portanto, sim. Não há aqui motivo para grande chatice e para considerar isto uma grande discussão, certo? Não, claro que não, porque nós temos ali 3 concorrentes que sabem conversar e sabem ter argumentos e não querem ter discussões para aparecer lá fora. Agora, se a gente tirasse algum deles e fosse uma Mariana, uma Jandi ou mesmo a Alice, isto já tinha ganhado a proporções, meu Deus do céu. Eu gosto do facto que tu chamas Jandi à Jandira para não dizer o nome todo, sempre que só faltam 2 letras. Não me interessa. É Jandi, já decorei. Pronto. Muito bem. Ora, vamos falar de uma pessoa que ainda não falámos nestes nossos comentários aqui no YouTube, mas ele já disse muita coisa sobre esta pessoa no direto no Facebook, portanto quem nos está a ver, se quiser saber a opinião inicial e talvez ao longo das próximas semanas do Joel sobre esta concorrente, é ir ver o nosso direto no Facebook. Ele já se ri porque sabe perfeitamente quem é que eu vou falar. Vamos falar sobre a Alice, e porque uma vez que a Alice é camponesa, tem regras a cumprir, mas parece que ela está-se pouco marimando para as regras, porque come antes dos senhores, utiliza a cozinha de lá de dentro em vez da cozinha cá de fora, está-se um pouco nas tintas para aquilo que são as regras do programa, e mesmo questionada pela Cristina, ela diz que não quer saber se pode ser ou não sancionada. Isto já levou a Rosa a fazer uma advertência, a chamar a atenção à Alice, até diz que ela não faz nada lá na casa, que não lava a louça, etc. Joel,
Diz-me de tua justiça, porque eu sei que sobre este assunto há sempre algo para dizer, mesmo que não seja sobre esta situação em específica. A pessoa suscita-te qualquer coisa, portanto. É assim, antes de passar à minha pessoa favorita neste programa, vamos só falar aqui um bocadinho da Rosa. A Rosa, aliás, a Rosa é uma pessoa já com certa idade e vê-se exatamente que ela quer jogar. Ela quer jogar e ela precisava de um alvo. Encontrou um alvo fraco. Foi a Alice. Portanto, a Rosa vai continuar a esmiuçar a Alice, vai continuar, porque sabe que ela confronta a Alice espeta-lhe ali com 2 ou 3 frases e depois a Rosa arranja algum argumento para queimar a miúda. Portanto, só para destacar um bocadinho o jogo da Rosa, que também não é um jogo limpo a 100%. Certo. Falando da minha... Pode ser cobrinha? Pode ser considerada cobrinha a Rosa? É cobrinha, é cobrinha mesmo, sim. É cobrinha mesmo. E vamos ver isso ao longo do tempo. Ou nem por isso? Muito venenosa. A A Rosa não está para fazer um jogo limpo e vamos ver isso à frente. Muito bem. Agora, a tua concorrente favorita. Agora, a minha concorrente favorita é assim. Primeiro, as pessoas não respeitam uma coisa que eu acho, e vou já aqui fazer um apelo, que é a rapariga precisa de meia hora a apanhar sol para a sua vitamina D, para a sua depressão. Está bem? E as pessoas não percebem isso. Portanto, atenção, assim, para quem nos vê, a partir deste momento, todos os comentários do Isabel contêm ironia. Está bem? Não vamos levar isto a sério. Pronto, portanto, continua. É assim, a raparigazinha precisa do sol, sua vitamina D. Agora, a Alice, já que ela dá aquela desculpa de chacha, que eu nunca vi um reality show, mas a Alice sabe efetivamente o que está a fazer. A Alice está a fazer assim, para fazer tipo um joguinho tipo a Miguel. Portanto, quem acompanhou o Big Brother anterior sabe o que eu estou a falar. E a Alice aposto que acompanhou esta edição, porque é o que ela está a fazer. Ou seja, a Alice está a criar uma discórdia tão grande naquela casa para que os concorrentes possam odiá-la e possam enxovalhar, para ela estar na mira de toda a gente e para o público cá de fora ter pena dela e ela conseguir ir mais longe. Portanto, está a ser uma grande tática da Alice. Portanto, estás a elogiar algo que a Alice está a fazer, é isso? Sim. Acho que a única coisa que eu posso elogiar daquela criatura é mesmo a maneira de jogo que ela está a ter. Farias o mesmo jogo? Não. É um jogo que chegas a um ponto onde já não tens controle. E a Alice não é forte o suficiente para aguentar este jogo por muito tempo. Que estratégia de jogo então utilizaria o Joel se fosse jogador? Ou preferes deixar isso no ar para caso entres alguma vez no futuro? Claramente, é assim, ainda não está fora do baralho eu entrar, portanto nunca vou revelar alguma coisa. Muito bem, não vais revelar isso, mas agora aquilo que eu te quero perguntar, antes de irmos à nossa vidinha, há algum assunto que eu não falei que te apraz falar? Não, eu acho... lá as suas notas e veja lá de sua justiça. Não. É assim, há aqui uma pessoa que nós também temos de ter um bocadinho de cuidado e podemos, para acabar isto em grande, para acabarmos aqui o leque de cobras, temos a Mariana. E acho que a Mariana já está a começar a ser cansativa para todos os concorrentes. A Mariana é aquela pessoa que pica, mete nojo, irrita, enerva. Portanto, acho que a Mariana e a Alice estão ali numa competição para ver quem consegue ser a mais odiada. E eu acho que, e tenho quase a certeza, que daqui para a frente vamos ter mais chumbo. Principalmente porque eu estou a rezar que um dos concorrentes que está na mira de entrar seja a Inácia, e eu acho que a Inácia não é de papar grupos, portanto a Inácia poderá mexer ali. Ora, na segunda-feira no direto eu perguntei-te quem é que tu achavas e querias, as duas coisas misturadas, que entrasse cada uma das duplas. Uma vez que já passou quase uma semana de jogo, eles já tiveram os seus duelos nos diários, a tua opinião pode ter mudado, portanto volto-te a perguntar a mesma coisa. Eu não tenho aqui as tuas respostas neste momento de segunda-feira, portanto não te vou confrontar entre aspas com elas, vou-te só pedir neste momento quem é que tu queres que entre de cada dupla. É assim, eu mantenho quase todas as minhas respostas, portanto entre a Inácia e a Marina eu quero a minha Inácia por favor lá dentro. Mudei se calhar a minha resposta, acho que dei, ou não dei, não me lembro, mas entre o Dário e a Jéssica quero o Dário, porque acho que o Dário é aquela pessoa que vai confrontar muita coisa, porque já viu cá de fora,
E a Jéssica, se repararem, a Jéssica não sabe ter uma conversa. E não sabe ter uma comunicação. Pronto. O resto mantém tudo igual, portanto... Entre o Tiago e a Samantha. Entre o Tiago e a Samantha, queria os dois cá fora, mas pronto, não dá, é o Tiago. Depois, entre o José e a Soraya. Os dois cá fora, mas quero o José. Mudaste aqui. Mudei? Mudaste. Não, pois, porque eu queria a Soraya, mas eu sei que vai ficar o José. Ok. E entre o Rafael e a Brenda? Os dois cá fora, mas pronto, mal por mal, se calhar a Brenda. A Brenda. Ora, muito bem, as opiniões do Joel estão dadas. Veremos o que é que vai acontecer no próximo domingo. Qual destes 10 concorrentes entra? Já sabe que irão entrar 5 e a decisão está nas suas mãos. Joel, nós estamos mesmo a despedir-nos, portanto, encontro marcado na próxima segunda-feira. Lá estarei. E o Joel encontra-se comigo na próxima segunda-feira para o nosso direto no Facebook. Agora, a decisão está nas suas mãos e pode votar no concorrente que quer que fique dentro da casa. A votação acontece por duplas e ela só acontece na app do Triângulo, que está disponível para Android e iOS no Google Play e na App Store. E, portanto, pode votar de forma gratuita. A votação é livre, vota às vezes que quiser, nos concorrentes que quiser. A escolha é sua. Divirta-se. Inácia ou Marina, Tiago ou Samantha, Jéssica ou Dário, José ou Soraya, Rafael ou Brenda. 5 destes 10 concorrentes têm entrada garantida, ou talvez não, na casa já no próximo domingo e você é que decida, por isso faça o seu melhor voto. Nós estamos mesmo a chegar ao fim e já sabe que tem diversos sítios onde nos pode acompanhar nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Durante a semana acontecem várias sondagens para medirmos a popularidade dos concorrentes. No próximo direto eu revelo as percentagens da primeira semana e também o nosso site realityshowstime.pt. Lá encontra todas as notícias, o resumo das galas e também os resumos diários. Já sabe que se este programa de 3 vértices acontece, ele acontece no TVI Reality, canal 12 da NOS, canal 99 do Mel e o canal 131 da Vodafone. Nós estamos de regresso ao Facebook na próxima segunda-feira e durante a semana aparecemos aqui mais do que uma vez para não deixar nada por dizer deste novo reality show da TVI, o Triângulo. Da minha parte é tudo. Até lá, não se esqueça que isto é a vida em direto a acontecer.